Feche os olhos por um momento. Imagine ser tratada como mercadoria por alguém que deveria protegê-la. Imagine ter 17 anos e descobrir que seu valor pode ser medido em notas sujas, trocadas por baixo de uma mesa. O cheiro de maresia se mistura ao do café forte que preparo toda manhã, mesmo agora, com essas mãos trêmulas e manchadas pelo tempo. Aqui, na minha varanda de frente para o mar, aos 81 anos, ainda consigo sentir o peso daquela noite de 1960. O vento traz o mesmo cheiro de sal. As ondas quebram no mesmo ritmo, mas eu nunca mais fui a mesma desde aquela noite em Santos, quando meu pai me trocou por dinheiro. Quando olho para trás, vejo minha vida dividida em duas partes, antes e depois daquele leilão improvisado no armazém do seu Joca. Há histórias que precisam ser contadas, não porque tragam alívio a quem conta, mas porque talvez possam salvar quem as ouve. Minha história é sobre sobrevivência, sobre como transformei minha dor em algo que me permitiu continuar respirando, um dia após o outro. Sobre como, em um mundo onde mulheres como eu eram descartáveis, encontrei formas de reescrever meu destino. Protegida, foi assim que me chamaram. Uma palavra bonita para mascarar uma realidade brutal. No cabaré Sereia Dourada, aprendi que proteção tinha um preço, e que esse preço era cobrado de mim todas as noites. Mas também aprendi que até as criaturas mais fragilizadas podem um dia encontrar sua força. Esta não é uma história de perdão. Nem todas as cicatrizes podem ou devem ser perdoadas. Esta é uma história sobre como transformei meu desespero em determinação, como usei as mesmas mãos que foram forçadas a acariciar estranhos para finalmente construir uma saída. Uma história sobre como o mar, testemunha silenciosa de tantas dores, também pode trazer novas marés. Nasci em uma casa simples de madeira, a poucos metros do mar. Filha de pescador e de uma costureira que morreu quando eu tinha apenas 8 anos. Mamãe deixou como herança seu dedal de prata, algumas agulhas e a habilidade de fazer pontos perfeitos em tecidos imperfeitos, uma lição que carregaria para além da costura. Depois que ela partiu, meu pai começou a beber mais do que pescava. O barco ficava mais tempo ancorado que no mar, e nossa despensa, antes sempre abastecida com farinha, feijão e peixe seco, começou a esvaziar. As contas se acumulavam. Em nossa pequena comunidade de pescadores em Santos, todos sabiam da nossa situação, mas ninguém interferia. Assunto de família, diziam, virando os olhos para o outro lado. Eu abandonei a escola aos 12 anos, não por vontade, mas por necessidade. Comecei a lavar roupas para fora, a limpar casas de famílias mais abastadas, qualquer coisa para colocar comida na mesa. Enquanto isso, papai apostava nosso pouco dinheiro no jogo de cartas no armazém do seu Joca, onde homens de mãos calejadas e sonhos perdidos tentavam a sorte entre goles de cachaça. Minha avó paterna, Dona Conceição, era meu porto seguro. Viúva, sustentava-se com sua máquina de costura antiga, fazendo ajustes e pequenos reparos. Foi ela quem me ensinou a cozinhar pratos que faziam os vizinhos suspirarem quando sentiam o cheiro. Moqueca de peixe, pirão, vatapá. Uma mulher precisa ter suas armas, ela dizia. As minhas são a agulha e o tempero. Encontre as suas, Terezinha. Para meu aniversário de 17 anos, vovó costurou um vestido azul claro. Não era nada luxuoso, tecido simples, corte modesto, mas era o mais bonito que eu já havia possuído. Um pescador que passava vendendo bugigangas me presenteou com um colar de conchinhas, que eu guardava como um tesouro. Pequenas alegrias em uma vida que, apesar das dificuldades, ainda tinha seu encanto. Eu ainda sorria quando o sol nascia, ainda cantarolava enquanto lavava roupas na beira do córrego. Naquela época sonhava em ter minha própria banca na feira, vendendo os quitutes que aprendi a fazer com vovó. Imaginava-me independente, talvez até conseguindo juntar dinheiro para voltar à escola. Sonhos simples, de uma simplicidade que hoje, olhando para trás, parece quase dolorosa. O doutor Silveira eu já conhecia de vista. Era dono de armazéns no porto, financiava barcos de pesca maiores,
e sua presença causava um silêncio respeitoso onde quer que aparecesse. Viúvo sem filhos, vivia em uma casa grande no centro da cidade. Os rumores sobre suas protegidas circulavam em sussurros entre as mulheres da comunidade. Mas rumores eram apenas rumores, até aquela noite. A tarde daquele sábado começou como tantas outras. Eu havia passado a manhã limpando a casa da família Buarque e voltava para casa com algumas moedas no bolso e sobras de comida embrulhadas cuidadosamente em papel. Papai não tinha saído para pescar havia semanas. O barco balançava triste, amarrado ao pequeno pier de madeira podre, como um animal abandonado. Quando entrei em casa, encontrei-o sentado à mesa da cozinha com um brilho estranho nos olhos que me alertou imediatamente. Conhecia aquele olhar. Era o mesmo de quando vendeu o anel de noivado de mamãe para pagar dívidas de jogo. Um misto de desespero e uma falsa euforia que me gelava o sangue. Te procurei a manhã toda, menina ingrata. Sua voz estava alterada pelo álcool, embora ainda fosse cedo. Vá se lavar e colocar aquele vestido azul. Aquele que sua avó fez. Por quê, pai? Vou sair com a senhora para a novena? Perguntei ingenuamente pensando que talvez ele quisesse me levar à igreja. Ele soltou uma risada seca que parecia mais um latido. Novena? Não, Terezinha. Hoje você vai me ajudar a resolver um problema. Ele se levantou, cambaleando um pouco. E leve aquele colar de conchinhas também. Quero você bonita. Algo na forma como ele disse, bonita, fez meu estômago revirar. Obedeci em silêncio, o medo crescendo dentro de mim como uma onda escura. Vovó não estava em casa. Havia ido visitar uma comadre doente em outro bairro. Enquanto me arrumava, rezava para que ela voltasse antes que tivéssemos que sair, mas minha prece não foi atendida. O sol começava a se pôr quando chegamos ao armazém. Normalmente, aquele era um lugar movimentado durante o dia, onde pescadores vendiam seus peixes e comerciantes negociavam cargas. À noite, transformava-se em um ponto de encontro para jogos de azar e bebedeira. Naquela hora, porém, havia poucos homens, todos reunidos na sala dos fundos. O cheiro de cigarro e cachaça era sufocante. 4 homens jogavam cartas sob a luz amarelada de uma lâmpada fraca. Entre eles, destacava-se o doutor Silveira, com seu terno branco impecável e anéis dourados. Quando entramos, todos os olhares se voltaram para mim e um silêncio pesado caiu sobre o ambiente. Finalmente chegou, Antônio! Exclamou seu Joca, dono do armazém. Estava dizendo ao doutor que você talvez não viesse. Eu sempre cumpro minha palavra, respondeu meu pai, empurrando-me levemente para frente, como quem apresenta um produto para venda. Esta é sua filha? A que você mencionou? Perguntou o doutor Silveira, seus olhos percorrendo meu corpo de cima a baixo, como se avaliasse um peixe no mercado. Sim, senhor. Terezinha, 17 aninhos, virgem como a santa e cozinha como ninguém na costa. Papai falava de mim como se eu fosse uma mercadoria, e foi naquele momento que compreendi completamente o que estava acontecendo. Bonita, comentou outro homem, um comerciante gordo que eu conhecia de vista. Quanto você quer por ela, Antônio? Meu pai mencionou uma quantia, uma soma que para nós era pequena fortuna, mas que percebi pelo sorriso dos homens era um preço baixo pelo que estavam comprando. Minha visão começou a embaçar e senti minhas pernas fraquejarem. Comecem um conto de réis, disse seu Joca, assumindo o papel de leiloeiro. E assim, sem qualquer cerimônia, começaram a dar lances por mim, como se estivessem arrematando um barco ou uma rede de pesca. O leilão não durou muito. Quando o doutor Silveira bateu com força na mesa e anunciou 5 contos de réis, houve um silêncio de respeito e derrota dos outros participantes. Era uma quantia que ninguém ali poderia superar. Vai com o doutor, menina, disse meu pai, já contando as notas com dedos ávidos. Você agora é protegida dele. E assim, em questão de minutos, eu deixava de ser filha para me tornar propriedade. O ruído da moeda trocando de mãos seria o último som que ouviria de meu pai por muitos anos. Saímos do armazém e entramos em um automóvel preto reluzente.
um luxo que eu jamais havia experimentado. O motorista, um homem de poucas palavras e olhar indiferente, não me dirigiu sequer um olhar quando o Dr. Silveira abriu a porta traseira para mim. "Entre, minha querida", disse ele com uma falsa gentileza que não alcançava seus olhos. "Sua nova vida começa hoje." Durante o trajeto, permaneci em silêncio absoluto, as mãos trêmulas agarrando a pequena trouxa com minhas poucas roupas que meu pai havia me entregado antes de sairmos de casa. O doutor falava sem parar, descrevendo o que chamava de oportunidade que estava me oferecendo, como se não tivesse acabado de comprar uma adolescente das mãos do próprio pai. "Você vai morar em um lugar especial, Terezinha. A Sereia Dourada é estabelecimento de respeito, frequentado pela nata da sociedade santista. Lá você terá comida, roupas bonitas, um teto seguro. Em troca, apenas terá que ser agradável com nossos clientes selecionados." Eu sabia o que era a Sereia Dourada. Todo mundo em Santos conhecia, mesmo que fingissem o contrário nas missas de domingo. Um cabaré elegante disfarçado de casa de espetáculos, onde homens ricos buscavam companhia feminina. Enquanto ele falava, senti como se estivesse me afogando, mesmo estando em terra firme. O automóvel parou diante de uma construção de madeira pintada de vermelho escuro, com detalhes dourados nas janelas e portas. Apesar da penumbra do anoitecer, pude ver o letreiro discreto, uma sereia dourada entalhada em madeira, com cabelos que pareciam ondular ao vento. Durante o dia, parecia adormecida, mas à noite, como descobriria em breve, ganhava vida com música, risos artificiais e sussurros de negócios escusos. Fomos recebidos por uma mulher de meia idade, cabelos oxigenados presos em um coque elaborado e batom vermelho vivo que contrastava com sua pele pálida. Madame Lourdes apresentou-se com um sotaque português carregado. "Bem-vinda à Sereia Dourada, menina." Seus olhos me avaliaram rapidamente, como quem verifica a qualidade de um tecido. Com um aceno aprovador para o Dr. Silveira, ela me tomou pelo braço com firmeza surpreendente. "O doutor escolheu bem desta vez", comentou, como se eu não estivesse presente. "Vou prepará-la adequadamente." Fui conduzida por um corredor estreito até um quarto nos fundos do estabelecimento. Era pequeno, com uma cama de solteiro, um armário desgastado e uma penteadeira com espelho manchado. A janela dava para um pátio interno sem graça, onde lençóis eram estendidos para secar. "Este será seu quarto", explicou Madame Lourdes. "Dividi-lo-á com Nair nos primeiros tempos. Ela lhe ensinará as regras da casa." Nesse momento a porta se abriu e uma jovem pouco mais nova que eu entrou. Tinha grandes olhos castanhos que pareciam não piscar o suficiente e um sorriso que não alcançava o olhar. "Nair, esta é Terezinha, a nova protegida do doutor. Mostre a ela como funcionam as coisas por aqui. Amanhã começamos seu treinamento." Quando Madame Lourdes saiu, Nair fechou a porta e finalmente seu rosto abandonou o sorriso artificial. "Quantos anos você tem?" perguntou num sussurro. 17, respondi ainda em estado de choque. "Eu tenho 15, disse ela, sentando-se na cama. "Cheguei há 3 meses. O doutor me encontrou vendendo flores no mercado. Naquela primeira noite, Nair me explicou as regras. Acordar cedo para ajudar na limpeza do estabelecimento, nunca sair sem autorização, sempre sorrir para os clientes, nunca recusar um convite de um frequentador escolhido por Madame Lourdes ou pelo Dr. Silveira. Jamais falar sobre o que acontecia ali dentro. Aqui tem 5 de nós, explicou. As protegidas. Tem eu, você agora, a Zulmira, que é a mais velha com 30 anos, a Ivone de 18 e a Marlene de 20 e poucos. Madame diz que somos privilegiadas porque muitas meninas estão nas ruas, sem comida ou teto. Não me senti privilegiada quando, na noite seguinte, o Dr. Silveira veio pessoalmente ao meu quarto. Preciso verificar a mercadoria, disse, trancando a porta atrás de si. Seu pai garantiu que você é virgem. Vamos confirmar. O que aconteceu a seguir é algo que, mesmo depois de mais de 6 décadas, ainda me faz sentir um nó na garganta.
Fechei os olhos e me transportei para longe dali, para as ondas do mar que tanto amava. Meu corpo ficou naquele quarto, mas minha mente vagou pela Praia de Santos, coletando conchinhas imaginárias, enquanto o Dr. Silveira cobrava seu investimento. Quando terminou, limpou as mãos em um lenço como quem acaba de tocar algo sujo e disse apenas: "Você começa a trabalhar oficialmente amanhã. Madame vai te ensinar como se vestir e se comportar." Naquela noite, chorei silenciosamente até adormecer, enquanto Nair fingia não ouvir meus soluços. No dia seguinte, quando acordei, meu vestido azul claro e meu colar de conchinhas haviam desaparecido. Em seu lugar, havia roupas que nunca imaginei usar. Vestidos justos, meias finas, sapatos de salto. As últimas lembranças da Terezinha que fui haviam sido levadas embora. Os primeiros dias na Sereia Dourada se fundiram em uma névoa de horror e incredulidade. As manhãs começavam cedo, com Madame Lourdes batendo nas portas às 6 horas. Limpávamos o salão principal, lavávamos roupa, ajudávamos na cozinha. As tardes eram dedicadas ao que ela chamava de preparação. Aprender a maquiar-se, a andar de salto alto, a servir bebidas sem derramar, a sorrir mesmo quando o coração está despedaçado. À noite, transformávamos o local em um palco de falsas alegrias. A música tocava, homens chegavam em seus carros luxuosos, bebiam, riam alto, escolhiam suas companhias para a noite. Nos primeiros tempos, fui poupada do trabalho no salão principal, um privilégio que entendi mais tarde não ser por consideração, mas porque o Dr. Silveira me reservava para clientes específicos, homens de poder na cidade que pagavam extra por uma novidade. Durante aqueles primeiros dias, vivia em um estado de dissociação quase constante. Meu corpo estava presente, executava movimentos, cumpria ordens, mas minha mente vagava longe dali. Era como observar outra pessoa de fora, uma estranha que atendia pelo meu nome, mas não era eu. À noite, deitada na cama estreita, eu me agarrava às memórias da minha vida anterior, como quem se agarra a um pedaço de madeira em um naufrágio. Lembrava-me do cheiro das roupas recém-lavadas secando ao sol, do gosto da tapioca que vovó fazia nas manhãs de domingo, do barulho das ondas quebrando na praia. Essas memórias eram minha fortaleza secreta, o lugar onde me escondia quando mãos desconhecidas tocavam meu corpo. Ninguém veio me procurar. Nem meu pai, obviamente, que havia embolsado o dinheiro e provavelmente já o gastara em bebida e apostas. Nem minha avó, que mais tarde descobri ter adoecido gravemente ao saber o que seu filho havia feito com a neta. Os vizinhos, os conhecidos, todos fingiram não perceber meu desaparecimento. Era como se Terezinha tivesse morrido naquela noite no armazém e, de certa forma, talvez tenha mesmo. Zulmira, a mais velha das protegidas, tornou-se uma espécie de mentora involuntária. Com seus 30 anos, idade que para nós parecia avançadíssima, ela carregava cicatrizes invisíveis de uma década na Sereia Dourada. Seus olhos, que um dia devem ter sido vivazes, agora observavam o mundo com uma indiferença calculada. "Aprenda a roubar pequenos momentos para você", aconselhou-me certa tarde, enquanto me ensinava a costurar discretamente pequenos bolsos internos nas roupas. "Esconda um pouco de dinheiro quando puder. Não confie em nenhum homem que diga te amar aqui dentro. Não confie em nenhuma promessa de liberdade." Uma semana após minha chegada, Madame Lourdes entrou no quarto e jogou um pacote sobre minha cama. "O doutor mandou isso para você", disse secamente. Dentro havia um vestido novo, meias de seda e um frasco de perfume francês. "Ele está muito satisfeito com os comentários dos clientes. Continue assim e terá privilégios." Olhei para aqueles presentes e senti uma onda de náusea tão forte que precisei correr para o banheiro coletivo no fim do corredor. Enquanto vomitava, uma parte da minha mente registrou que era a primeira reação genuinamente minha em dias. A primeira vez que meu corpo e mente pareciam estar juntos novamente, unidos pelo menos na repulsa. Naquela noite, olhando-me no espelho manchado da penteadeira,
não reconheci a jovem que me encarava de volta. Meu rosto estava mais magro, olheiras profundas marcavam meus olhos e havia algo diferente no meu olhar. Uma dureza que não existia antes, uma frieza nascente que mais tarde entenderia ser minha única proteção possível. Foi quando percebi que havia duas opções: sucumbir completamente, deixando que aquela vida me consumisse até não sobrar nada, ou encontrar força para sobreviver de alguma forma. Não sabia ainda como seria essa sobrevivência, mas decidi naquela noite que não me deixaria despedaçar completamente. Chorei pela última vez naquela noite. Um choro silencioso, mas diferente dos anteriores. Não eram mais lágrimas de desespero, e sim de despedida. Despedia-me da Terezinha ingênua que acreditava na proteção de um pai. Despedia-me da menina que sonhava com uma barraca na feira, vendendo quitutes. Aquela Terezinha havia morrido, e eu precisava aceitar isso para que algo novo pudesse nascer das cinzas. Na manhã seguinte, quando Madame Lourdes bateu à porta, eu já estava de pé, vestida e com o rosto lavado. Algo em minha postura deve ter mudado, pois ela me olhou com curiosidade. Vejo que finalmente entendeu como as coisas funcionam, comentou com um quase sorriso. Bem, as que aceitam rápido sofrem menos. Não respondi, mas internamente algo se solidificava. Não era aceitação, era o começo de uma resolução. Eu sobreviveria àquele lugar, custasse o que custasse. E um dia, de alguma forma, recuperaria o controle da minha própria vida. Nas semanas seguintes, aprendi a observar tudo silenciosamente. Os hábitos dos clientes, as fraquezas de Madame Lourdes, as rotinas do Dr. Silveira. Comecei a notar os padrões, as inconsistências, os segredos que permeavam a Sereia Dourada. Percebi que, além de ser um cabaré, o estabelecimento servia como ponto de encontro para negócios ilícitos, contrabando de mercadorias do porto, acordos políticos escusos, troca de favores entre autoridades locais. E em cada informação que absorvia silenciosamente, em cada segredo que testemunhava nas sombras, começava a vislumbrar possibilidades que antes não existiam. Meu corpo podia estar preso, mas minha mente começava a traçar caminhos invisíveis para a liberdade. Foi Dona Aparecida, a cozinheira da Sereia Dourada, quem primeiro me estendeu a mão. Uma mulher negra de meia idade, viúva de um estivador, que trabalhava no estabelecimento há mais de uma década. Sua cozinha era seu reino, e nem mesmo Madame Lourdes ousava interferir em seus domínios. "Menina", chamou-me certa manhã, quando eu lavava pratos, "você tem mãos boas para o tempero. Venha me ajudar com esta moqueca." Era um convite simples, mas representou meu primeiro respiro em semanas. Na cozinha, longe dos olhares dos frequentadores e de Madame Lourdes, encontrei um pequeno espaço de humanidade. Aparecida não me tratava como uma mercadoria, mas como uma jovem que precisava de orientação. Enquanto cortávamos legumes e preparávamos peixes, ela me contava sobre sua vida, sobre o filho que estudava em São Paulo, sobre o marido que perdera no mar. "Todo mundo tem uma história antes de chegar aqui", disse ela certa vez, batendo cuidadosamente o acarajé que preparava. "E todo mundo pode ter uma história depois daqui também." Foi a Aparecida quem primeiro percebeu minha inteligência e minha sede de conhecimento. Uma semana depois de começarmos a cozinhar juntas, ela me trouxe um presente embrulhado em um pano de prato limpo. "Esconda bem", sussurrou. "Madame não gosta que vocês leiam. Diz que coloca ideias na cabeça." Era um livro usado com páginas amareladas, uma cartilha básica de alfabetização. Apesar de ter frequentado a escola até os 12 anos, minha leitura era rudimentar. Comecei a estudar escondida nos momentos de folga, sob a luz fraca da vela que a Aparecida me deu. "Conhecimento é poder, menina", dizia ela. "E poder é o que você mais vai precisar para sair daqui um dia." Enquanto minha mente despertava com as palavras e números que reaprendia, meu corpo continuava sua rotina na Sereia Dourada. O Dr. Silveira parecia satisfeito com o investimento que fizera. Frequentemente me chamava para acompanhar reuniões privadas com políticos locais,
empresários do porto, oficiais da polícia. Eu servia bebidas, sorria quando necessário e principalmente ouvia. Descobri que possuía um talento inesperado. Conseguia me tornar quase invisível aos olhos daqueles homens. Eles falavam livremente na minha presença, como se uma jovem protegida não pudesse compreender ou representar qualquer ameaça aos seus negócios. E eu absorvia tudo: nomes, datas, valores, acordos, ameaças veladas, subornos explícitos. Uma noite, cerca de 3 meses após minha chegada, o Dr. Silveira recebeu a visita de um juiz influente na região. Depois de várias doses de uísque importado, os dois discutiam abertamente sobre como fraudar uma licitação para a ampliação do porto. "O problema é o Mendonça", disse o juiz, referindo-se a um vereador local. "Ele está irredutível, ameaçando levar o caso aos jornais." O Dr. Silveira sorriu de um jeito que me gelou até os ossos. "Não se preocupe com Mendonça. Descobri recentemente que ele tem um gosto particular por meninas muito jovens, o tipo de gosto que pode arruinar uma carreira política." "Você tem provas?" perguntou o juiz interessado. "Melhor que provas, tenho a garantia de que ele virá aqui na próxima semana. E terei uma surpresa esperando por ele." O doutor então olhou para mim e compreendi imediatamente o que ele planejava. Naquela noite, não consegui dormir. A ideia de ser usada não apenas como objeto de prazer, mas também como instrumento de chantagem, revirou meu estômago. Foi quando percebi que precisava fazer mais do que apenas sobreviver e observar. Precisava começar a agir. No dia seguinte, pedi à Aparecida que me ensinasse a ler as notícias no jornal que ela trazia escondido para a cozinha. Ela pareceu surpresa com meu súbito interesse por política local, mas não fez perguntas. "O vereador Mendonça?", perguntei casualmente enquanto descascávamos batatas. "É aquele que está propondo melhorias para o bairro dos Pescadores?" "Sim, menina. Um dos poucos políticos que parecem se importar com gente como nós." "Por quê?" Hesitei apenas um instante antes de tomar a decisão que mudaria tudo. "Aparecida, preciso que você faça algo por mim. Algo perigoso." Seus olhos escuros me avaliaram longamente antes de responder. "Você quer mandar um recado para fora daqui, não é?" A perspicácia daquela mulher nunca deixou de me surpreender. Com um simples aceno, confirmei. No dia seguinte, através do filho de Aparecida que vinha visitá-la ocasionalmente, enviei um bilhete anônimo ao vereador Mendonça, alertando-o sobre a armadilha que o aguardava na Sereia Dourada. Uma semana depois, quando o Dr. Silveira esperava ansiosamente pela chegada do vereador para executar seu plano, recebeu a notícia de que Mendonça havia denunciado publicamente a tentativa de chantagem, sem revelar nomes, mas deixando claro que não cederia a pressões. A fúria do Dr. Silveira foi assustadora. Quebrou móveis, gritou com Madame Lourdes, ameaçou demitir funcionários. Mas o mais importante, pela primeira vez desde que chegara àquele lugar, senti o poder que o conhecimento podia me dar. Foi um gosto doce de vitória, pequena, quase insignificante para o mundo, mas gigantesca para mim. Naquela noite, enquanto o doutor afogava sua frustração em conhaque caro, Aparecida me chamou para um canto isolado da cozinha. "O que você fez foi perigoso, menina", sussurrou, olhando ao redor para certificar-se de que estávamos sozinhas. Mas foi certo. E isso me preocupa e me alegra ao mesmo tempo. "Por que te preocupas?", perguntei confusa. "Porque vejo nos seus olhos algo que conheço bem. Não é só sobrevivência que você busca. É vingança." Ela pegou minhas mãos entre as suas. "A vingança é como um feitiço poderoso, Terezinha. Pode te dar força, mas também pode te consumir por dentro." Naquela mesma noite, Aparecida me apresentou a Umbanda. Não formalmente, não me levou a um terreiro. Isso seria impossível dadas as circunstâncias. Mas compartilhou comigo suas crenças, suas orações, seu conhecimento sobre os orixás e entidades. "Você precisa de proteção, menina", disse, amarrando em meu pulso uma fina pulseira de linha vermelha e branca. "E precisa de força para o caminho que escolheu."
Enquanto ela sussurrava orações para Yansan, orixá dos ventos, tempestades e da justiça, senti algo despertar dentro de mim. Não era apenas raiva ou desejo de vingança, mas uma determinação mais profunda, mais enraizada. Uma decisão de que, acontecesse o que acontecesse, eu não seria apenas uma vítima naquela história. De alguma forma, escreveria meu próprio final. Nos meses seguintes, minha educação acelerou em múltiplas frentes. Enquanto servia bebidas e sorria para clientes, absorvia informações valiosas sobre os negócios ilícitos do doutor. Na cozinha, aprendia com Aparecida não apenas receitas, mas estratégias de sobrevivência e resistência. À noite, sob luz de velas, aprimorava minha leitura e escrita com os livros que ela conseguia para mim. E lentamente, quase imperceptivelmente, comecei a urdir minha teia. Pequenas ações, mínimos atos de sabotagem e resistência. Uma informação crucial, acidentalmente, revelada-lhe um rival do doutor. Um documento importante que misteriosamente sumia e reaparecia dias depois, quando já não tinha mais utilidade. Uma carta anônima entregue à esposa de um cliente frequente. Cada pequeno ato era uma pedra sendo removida da estrutura que me aprisionava. E com cada pequena vitória, senti um pouco mais de mim mesma retornando. Não a menina inocente que fui um dia, mas algo novo surgindo das cinzas daquela noite, no armazém do seu Joca. Minha sutil rebelião não passou despercebida por muito tempo. 6 meses após minha chegada à Sereia Dourada, Madame Lourdes começou a me observar com suspeita. Seus olhos afiados seguiam meus movimentos, e frequentemente eu a pegava me estudando quando pensava que não estava sendo notada. "Você anda muito tempo na cozinha com Aparecida", comentou certa tarde, enquanto eu arrumava flores no salão principal. "O Dr. Silveira não investiu em você para virar cozinheira." "Apenas ajudo quando não tenho clientes, madame", respondi com a submissão calculada que havia aprendido a demonstrar. "Gosto de me manter ocupada." Ela aproximou-se, seu perfume forte, quase sufocante, e segurou meu queixo entre dedos ossudos. "Há algo diferente em você, menina. Não consigo precisar o quê, mas sinto cheiro de problema. E problemas nesta casa têm vida curta, entendeu?" Entendi perfeitamente. A ameaça velada foi suficiente para me fazer redobrar os cuidados. Passei a encontrar Aparecida apenas nos horários em que Madame Lourdes estava ocupada com a contabilidade da casa. Meus livros, que já eram bem escondidos, passaram a ficar em um compartimento secreto que criei, descolando parte do forro do guarda-roupa. Foi nessa época que conheci o padre Joaquim, um senhor de idade que ocasionalmente visitava a Sereia Dourada. Não como cliente, pelo menos não do tipo comum. Ele vinha, segundo Madame Lourdes explicava irritada, perder tempo tentando salvar almas que já escolheram seu caminho. O padre, com seus óculos grossos e batina puída, trazia pequenos presentes, chocolates, fitas de cabelo, santinhos, e pedia apenas alguns minutos de conversa. A maioria das meninas o evitava, constrangidas ou desinteressadas. Mas eu vi nele uma possível conexão com o mundo externo. "Padre", abordei-o numa de suas visitas enquanto ele estava sozinho na sala de espera. "O senhor conhece bibliotecas em Santos?" Ele pareceu surpreso com minha pergunta. "Conheço algumas, sim, minha filha." "Por quê?" "Gostaria de saber que tipos de livros existem nelas. Sobre leis, sobre negócios, sobre como uma mulher pode se virar sozinha no mundo." Seus olhos brilharam com compreensão por trás das lentes grossas. Na semana seguinte, entre os santinhos que distribuiu, recebi um pequeno livro sobre direitos básicos das mulheres. Foi o início de uma colaboração silenciosa que me abriria novas perspectivas. Outro desafio constante era manter minha sanidade mental. A vida na Sereia Dourada era projetada para quebrar o espírito, para transformar sonhos em cinzas. Vi isso acontecer com Ivone, que chegou pouco antes de mim, e em menos de um ano já estava consumida pelo láudano que Madame Lourdes distribuía para acalmar os nervos. Vi também em Zulmira, cujo olhar distante indicava que sua alma
havia partido muito antes de seu corpo. Para evitar esse destino, criei rituais secretos. Cada noite, antes de dormir, recitava mentalmente os nomes de todas as ruas de Santos que conseguia lembrar, imaginando-me caminhando por elas livremente. Nas manhãs, quando o movimento ainda era pequeno, subia ao terraço para respirar o ar marítimo e observar os barcos ao longe, lembrando-me que existia um mundo além daquelas paredes vermelhas. Os clientes representavam outro tipo de desafio. Havia os cruéis, os manipuladores, os que se fingiam de salvadores. Aprendi a lidar com cada tipo, desenvolvendo uma máscara específica para cada ocasião. Para os violentos, tornava-me submissa e invisível. Para os que buscavam confissões e intimidade, criava histórias ficcionais sobre meu passado. Para os que prometiam me tirar daquela vida, demonstrava gratidão e esperança, sabendo que tais promessas raramente duravam até o amanhecer. Um desses salvadores foi Carlos, um comerciante de café de meia-idade que se tornou cliente regular. Durante meses sussurrou promessas em meu ouvido sobre como me levaria embora, como me daria uma vida digna como sua governanta. Apenas preciso organizar algumas questões, dizia sempre, referindo-se vagamente à esposa que não poderia descobrir seus planos. Percebi que suas promessas eram apenas parte do jogo quando o flagrei fazendo exatamente as mesmas promessas para Nair. A decepção não foi pela falsa esperança de resgate. Eu já havia desistido de ser salva por outros, mas por perceber como éramos facilmente manipuláveis quando nos ofereciam o mínimo de dignidade. Foi essa percepção que solidificou minha determinação. Se alguém fosse me tirar dali, seria eu mesma. Não esperaria por um salvador, não confiaria em promessas vazias. Meu plano de fuga teria que depender apenas de mim. Enquanto isso, continuava minha educação clandestina. Com os livros do padre Joaquim, aprendi sobre leis básicas e direitos que, ironicamente, me protegeriam se eu não estivesse vivendo à margem da sociedade. Aparecida me ensinou não apenas sobre a Umbanda, mas sobre ervas, remédios naturais e como identificar pessoas confiáveis. Há um brilho nos olhos das pessoas boas, explicava ela, enquanto preparávamos uma infusão de ervas para uma das meninas que estava doente. Um brilho que nem o pior sofrimento consegue apagar completamente. Procure por esse brilho quando precisar de ajuda. Outro desafio crucial era econômico. Entendi que precisaria de dinheiro para executar qualquer plano de fuga. As protegidas recebiam uma pequena porcentagem dos valores pagos pelos clientes, mas a maior parte era retida por Madame Lourdes para cobrir despesas de hospedagem, alimentação e roupas. Uma dívida aparentemente infinita que crescia mais rápido que nossos ganhos. Comecei então meu próprio sistema financeiro clandestino. Um pequeno corte no colchão tornou-se meu cofre particular, onde guardava moedas e notas ocasionais que conseguia subtrair sem levantar suspeitas. Um cliente bêbado que não percebia o troco incorreto. Uma aposta ganha em um jogo de cartas que organizávamos entre nós nas tardes lentas. Pequenas quantias acumuladas pacientemente ao longo de meses. Mas o desafio mais difícil não era externo, era interno. Na Sereia Dourada, era fácil perder de vista quem eu era, quem queria ser. A cada dia naquele lugar, uma parte da Terezinha original se desvanecia, substituída por uma versão mais dura, mais calculista, mais fria. Temia que, quando finalmente conseguisse minha liberdade, não restasse nada da menina que um dia sonhou com uma barraca na feira. Aparecida percebeu essa luta interna. A água do mar pode se transformar em gelo quando faz muito frio, disse-me certa vez, enquanto preparávamos um caruru. Mas quando o calor volta, ela retorna a ser água. Diferente, talvez, mas ainda água. Não se esqueça disso, menina. Minha primeira tentativa concreta de fuga ocorreu após 8 meses na Sereia Dourada. Havia planejado cuidadosamente. Conhecia os horários dos vigias noturnos, sabia qual janela dos fundos tinha uma fechadura quebrada e tinha guardado dinheiro suficiente para uma passagem de trem para São Paulo.
A Aparecida havia me dado o endereço de uma prima que poderia me acolher por alguns dias. Na noite escolhida, esperei que todos dormissem. O plano era simples: sair pela janela dos fundos, atravessar o pátio, pular o muro baixo que dava para uma rua pouco movimentada e correr para a estação, onde pegaria o primeiro trem da manhã. Cheguei até o muro sem problemas. Quando já me preparava para escalá-lo, ouvi a voz de Madame Lourdes cortando a escuridão. "Onde pensa que vai, Terezinha?" Virei-me lentamente. Ela estava parada a poucos metros, um roupão de seda sobre a camisola, um cigarro aceso entre os dedos. Não parecia surpresa ou irritada, parecia quase entediada. "Todas tentam fugir em algum momento", disse, dando uma longa tragada no cigarro. "Geralmente entre o 6º e o 8º mês. É como um relógio." Como soube, perguntei, sentindo meu plano desmoronar. "Nair me contou. Achou que devia me alertar depois que você começou a esconder dinheiro." A traição de Nair me atingiu como um soco. Não por maldade, percebi depois, mas por medo. O medo era a moeda mais valiosa na Sereia Dourada. Mais que dinheiro, mais que favores. A punição foi exemplar. Não houve violência física. O Dr. Silveira não aprovava marcas visíveis em suas mercadorias, mas fui trancada por 3 dias em um pequeno depósito sem janelas, com apenas água e pão. Quando saí, descobri que todos meus pertences haviam sido revistados, meus livros confiscados e minha pequena poupança desaparecida. "Agora sua dívida aumentou", informou-me Madame Lourdes com um sorriso fino. "Terá que trabalhar mais para compensar o transtorno que causou." Aquela falha me ensinou lições valiosas. Primeira, não confiar em ninguém completamente, nem mesmo nas outras protegidas. Segunda, precisaria de um plano muito mais sofisticado. Terceira, minha saída não poderia parecer uma fuga. Precisaria ser uma transição que não levantasse suspeitas imediatas. Passei as semanas seguintes reconstruindo minha posição na casa. Tornei-me a mais pontual, a mais solícita, a mais obediente das meninas. Madame Lourdes, sempre desconfiada, aos poucos relaxou sua vigilância constante. "Vejo que aprendeu sua lição", comentou cerca de 1 mês após minha tentativa de fuga. "Espero que tenha entendido que não há lugar para você lá fora. Aqui, ao menos, está protegida." Sorri docilmente enquanto por dentro jurava que encontraria esse lugar, custasse o que custasse. Minha segunda tentativa não foi de fuga física, mas de conseguir aliados externos. O padre Joaquim parecia uma opção natural. Durante uma de suas visitas, consegui alguns minutos a sós com ele. "Padre, preciso de sua ajuda para sair daqui", sussurrei, aproveitando que Madame Lourdes atendia um fornecedor. "Posso encontrá-lo na igreja e..." Ele levantou a mão, interrompendo-me gentilmente. "Minha filha, já tentei ajudar outras antes de você, 3 delas para ser exato. Sabe o que aconteceu?" Balancei a cabeça negativamente. 2 foram encontradas e trazidas de volta. A terceira nunca mais foi vista. O Dr. Silveira tem conexões poderosas na polícia, na prefeitura, até na igreja. Ele olhou ao redor, certificando-se de que estávamos sozinhos. Posso trazer livros, conselhos, até mesmo uma palavra de conforto. Mas não posso arriscar sua vida tentando tirá-la daqui, sem um plano realmente seguro. A decepção deve ter sido visível em meu rosto, pois ele acrescentou: "Isso não significa que deva desistir. Significa apenas que o caminho será mais longo e mais difícil do que imagina." Essa conversa me fez perceber a verdadeira extensão do poder do Dr. Silveira. Não era apenas um comerciante bem-sucedido com um negócio ilícito. Era uma figura com tentáculos que alcançavam todas as esferas da sociedade santista. Enfrentá-lo diretamente seria suicídio. Minha terceira tentativa foi mais sutil. Comecei a cultivar um cliente regular, um contador de meia-idade chamado Sebastião, que trabalhava para diversos comerciantes do porto. Não era particularmente rico ou influente, mas tinha acesso a informações valiosas sobre os negócios do doutor. Durante meses, fui construindo uma relação de confiança com ele.
Mostrava-me interessada em suas histórias sobre números e negócios, pedia explicações sobre como funcionavam as importações, as taxas, os registros comerciais. Ele, lisonjeado pela atenção de uma jovem, compartilhava muito mais do que deveria. O doutor tem um sistema engenhoso, explicou-me certa noite, após algumas doses de conhaque. Registra apenas metade das mercadorias que passam pelos armazéns. A outra metade, bem, digamos que segue caminhos alternativos. Aquelas informações eram valiosas, mas ainda não sabia exatamente como utilizá-las. Meu plano começou a tomar forma quando, casualmente, Sebastião mencionou que o doutor mantinha um cofre em seu escritório na Sereia Dourada. É onde guarda os documentos mais importantes, comentou. Registros das mercadorias não declaradas, recibos de pagamentos a autoridades, até mesmo os contratos de propriedade de vocês, meninas. Contratos? Perguntei fingindo inocência. Sim, documentinhos assinados pelos familiares de cada uma de vocês, cedendo, bem, você sabe, os direitos sobre vocês. Meu coração acelerou. Se existia um documento assinado por meu pai, vendendo-me como se eu fosse uma propriedade, aquela era a evidência concreta da ilegalidade de minha situação. Mas como acessar o cofre? Cometi um erro fatal ao tentar me aproximar demais do escritório do doutor. Uma tarde, fingindo procurar Madame Lourdes para entregar uma mensagem, entrei no corredor proibido onde ficava o escritório. Estava vazio, a porta entreaberta. Dei apenas 2 passos em direção a ela, quando senti uma mão pesada em meu ombro. Perdida, menina? A voz do próprio Dr. Silveira gelou meu sangue. Não o tinha visto chegar. Perdão, doutor. Madame Lourdes pediu que entregasse esta carta. Improvisei, estendendo um envelope que, na verdade, estava comigo para ser enviado à Aparecida, que havia tirado alguns dias para visitar o filho. Seus olhos me analisaram friamente. Por um momento terrível, temi que pudesse ler meus pensamentos, ver meus planos. Madame Lourdes está no salão principal, disse finalmente. E você sabe muito bem que este corredor é restrito. Na mesma noite, fui chamada ao quarto de Madame Lourdes. Esperava outra punição, talvez até mais severa que a anterior. Em vez disso, encontrei-a sorridentemente sentada em sua poltrona, bebericando licor de um pequeno copo de cristal. Terezinha, o doutor e eu estivemos conversando sobre você. Começou com uma doçura artificial na voz. Estamos preocupados que você possa estar entediada aqui conosco. Permaneci em silêncio, tensa, esperando o golpe que certamente viria. Então decidimos que seria bom para você uma mudança de ares. O doutor tem um amigo em São Paulo, dono de uma casa semelhante à nossa, mas muito mais elegante. Ele está procurando novas meninas e seu nome foi o primeiro que veio à mente. Meu estômago afundou. Ser transferida significava perder o pouco que havia conquistado. Minha relação com a Aparecida, o apoio silencioso do padre Joaquim, o conhecimento que havia acumulado sobre a Sereia Dourada e seus segredos. Quando seria isso? Consegui perguntar à boca seca. Em 1 semana. Tempo suficiente para arrumar suas coisas e se despedir. É uma grande oportunidade, menina. São Paulo é uma cidade enorme, cheia de possibilidades. Saí do quarto, sentindo que o chão havia desaparecido sob meus pés. Cada tentativa de melhorar minha situação parecia resultar em algo pior. Se antes tinha um prazo indefinido para planejar minha liberdade, agora tinha apenas 7 dias antes de ser enviada para longe, para um lugar desconhecido, onde teria que começar do zero. Naquela noite, ajoelhada ao lado da cama, rezei como nunca havia rezado antes. Não apenas às santas católicas que conhecia da infância, mas também aos orixás que a Aparecida havia me ensinado a respeitar. Pedi força, clareza, um sinal de que caminho seguir. O sinal veio de onde menos esperava. Na manhã seguinte ao anúncio de minha transferência, encontrei Nair chorando no banheiro. Desde sua traição, revelando meu plano de fuga, mantínhamos uma distância educada uma da outra. Mas vê-la tão vulnerável, com o rosto inchado de tanto chorar, fez com que meu ressentimento se dissolvesse. O que aconteceu? Perguntei,
sentando-me ao seu lado no banco de madeira. Entre soluços, ela me contou. Estava grávida. Um dos clientes regulares, um comerciante casado, era o pai. Quando contou a Madame Lourdes, recebeu um ultimato. Ou faria um aborto com uma parteira conhecida da casa, ou seria expulsa para se virar nas ruas. Não quero tirar o bebê, Terezinha, sussurrou, agarrando minha mão. Mas também não sei como sobreviveria sozinha, ainda mais com uma criança. Olhando para aquela menina de 15 anos, enfrentando um dilema que nenhuma criança deveria enfrentar, algo mudou dentro de mim. Percebi que minha luta por liberdade não podia ser apenas individual. Se conseguisse sair, precisaria levar Nair comigo. Em quanto tempo Madame Lourdes espera sua resposta? Perguntei. Até amanhã à noite. A parteira vem depois de amanhã. E o pai da criança? Ele sabe? Nair balançou a cabeça negativamente. Ele vem hoje à noite. Mas duvido que se importe. Tem esposa, filhos. Eu sou só uma diversão, completei por ela. Mas talvez possamos usar isso a nosso favor. Naquele momento, um plano começou a se formar em minha mente. Um plano arriscado, que dependeria de timing perfeito e um pouco de sorte. Mas pela primeira vez em dias, senti uma centelha de esperança. Primeiro, precisava falar com a Aparecida, que retornaria de sua folga naquela tarde. Quando finalmente a encontrei na cozinha, despejei rapidamente toda a situação. Minha iminente transferência, a gravidez de Nair, a necessidade de agir rapidamente. A velha cozinheira me ouviu em silêncio, acendendo o seu cachimbo e soltando pequenas nuvens de fumaça, enquanto absorvia cada detalhe. Quando terminei, ela apenas assentiu. Madame Lourdes saiu para resolver negócios, me informou. E o doutor só vem amanhã. Esta noite é nossa melhor chance. Chance para quê? Perguntei confusa. Para acessar o escritório e o cofre, menina. Não é isso que você quer? Fiquei boquiaberta com sua percepção. Nunca havia mencionado explicitamente o cofre para ela. Como soube? Ela sorriu, revelando um dente de ouro. Vivo nesta casa há 15 anos, Terezinha. Sei muito mais sobre o que acontece aqui do que todos imaginam. E sei que aquele cofre guarda muito mais que dinheiro. Guarda poder. Enquanto preparávamos o jantar, Aparecida explicou seu plano. Ela distrairia o vigia noturno com uma garrafa de cachaça especial. Com algumas ervas que o farão dormir como um bebê, piscou. Eu teria cerca de 1 hora para entrar no escritório, abrir o cofre e pegar o que precisássemos. Mas não sei a combinação, objetei. O doutor usa a mesma sequência para tudo, respondeu Aparecida. A data de nascimento da mãe dele, 18/05/93. Já o vi abrindo o cofre várias vezes quando pensa que ninguém está olhando. A simplicidade com que revelou essa informação crucial me deixou atônita. Por quanto tempo? Aparecida havia guardado esse segredo, esperando o momento certo para usá-lo. O segundo passo do plano envolvia Nair. Quando o comerciante, seu cliente regular e pai da criança, chegasse naquela noite, ela deveria levá-lo ao quarto como sempre. Lá, eu me esconderia e confrontaria os dois com a verdade sobre a gravidez. O objetivo não era chantagem por dinheiro, mas negociar uma saída segura. Homens como ele temem o escândalo mais que a morte, explicou Aparecida. Use isso a seu favor. A noite chegou com uma tensão quase palpável. Às 9, Aparecida serviu seu presente ao vigia. Uma garrafa de cachaça misturada com ervas que, prometeu, o faria dormir profundamente sem causar danos. Às 10, observei de longe, enquanto Nair recebia seu cliente, um homem de cerca de 40 anos, barrigudo, com um anel de casado brilhando no dedo. Às 11, com o vigia roncando pesadamente em sua cadeira, fiz meu caminho silenciosamente até o escritório do doutor. A fechadura foi surpreendentemente fácil de abrir com os grampos que Aparecida me havia dado. Uma habilidade que aprendi em tempos difíceis, justificou-se. O escritório era menor do que imaginava, mas impressionantemente organizado. Encontrei o cofre exatamente onde Sebastião havia mencionado, atrás de um quadro de uma paisagem marítima. Com dedos trêmulos,
Girei o disco seguindo a sequência. 180593. O clique metálico quando a porta do cofre se abriu soou como música para meus ouvidos. Dentro, além de maços de dinheiro, havia diversos documentos cuidadosamente organizados em pastas. A primeira que abri continha exatamente o que procurávamos, os contratos de cada uma das meninas. O meu estava lá, um documento simples com a assinatura trêmula de meu pai, transferindo meus serviços ao Dr. Silveira por 5 contos de réis. A data, o valor, as assinaturas, tudo registrado como se fosse um negócio perfeitamente legal. Senti náusea ao ver aquele pedaço de papel que havia oficializado minha escravidão. Mas não era só isso que procurava. Nas outras pastas, encontrei o que Sebastião havia mencionado: registros de contrabando, recibos de propina a policiais e fiscais, listas de clientes importantes com suas preferências específicas, incluindo políticos, juízes, padres, um verdadeiro tesouro de informações comprometedoras. Peguei o que julguei mais importante: meu contrato, os de Nair e de mais 2 meninas que haviam demonstrado o desejo de sair, alguns documentos que provavam atividades ilegais do doutor e uma quantia razoável de dinheiro. Não o suficiente para ser notado imediatamente, mas o bastante para nos dar algum tempo quando conseguíssemos sair. Quando voltei ao quarto de Nair, encontrei-a sentada na cama ao lado do comerciante, que parecia pálido e agitado. Ele já sabe, sussurrou Nair quando entrei. Contei sobre o bebê. O homem levantou-se abruptamente quando me viu. Quem é você? O que está acontecendo aqui? Sente-se, Sr. Castro, disse com uma calma que não sentia. Precisamos conversar sobre o futuro de seu filho. O que se seguiu foi uma negociação tensa. Expliquei nossa situação e o que pretendíamos. Não dinheiro para ficar em silêncio, mas ajuda para sair daquela vida. Mostrei-lhe alguns dos documentos que havia pegado do cofre, especialmente um que listava seu nome entre os clientes regulares, com detalhes sobre suas visitas. Isto nunca deve chegar às mãos de sua esposa ou de seus sócios, disse, mantendo minha voz firme, apesar do medo que me corroía. E não chegará se nos ajudar agora. Castro passou por uma sequência de emoções visíveis: medo, raiva, calculismo e, finalmente, resignação. O que exatamente vocês querem de mim? Perguntou, enxugando o suor da testa. Um lugar seguro para ficarmos por alguns dias? Dinheiro suficiente para 2 passagens para o Rio de Janeiro. E sua palavra de que ajudará-o a sustentar seu filho, mesmo à distância. Após mais alguma negociação, chegamos a um acordo. Castro tinha uma casa de veraneio em uma praia afastada, raramente usada fora da temporada. Poderíamos ficar lá por 1 semana, tempo suficiente para organizarmos nossa partida. Ele providenciaria o dinheiro para as passagens e um valor adicional para os primeiros meses. Mas como sairão daqui? Perguntou já mais calmo. A casa é vigiada. Deixe isso conosco, respondi, pensando em Aparecida e em seu conhecimento sobre os pontos fracos da Sereia Dourada. Quando ele saiu, Nair me abraçou, chorando de alívio. Nunca pensei que ele aceitaria, confessou. Homens como ele sempre escolhem o caminho que protege sua reputação, respondi, repetindo a sabedoria de Aparecida. Agora temos que nos preparar. Partimos amanhã à noite. O dia seguinte foi um exercício de autocontrole. Cada sorriso para Madame Lourdes, cada tarefa cumprida com aparente normalidade, enquanto por dentro meu coração batia acelerado com os preparativos finais. Aparecida, silenciosa e eficiente como sempre, ajudou-nos a reunir o necessário para a fuga. Roupas discretas, os documentos do cofre, o dinheiro cuidadosamente escondido. Não posso ir com vocês, disse ela enquanto me entregava um pequeno embrulho com ervas e orações escritas em pedaços de papel. Meu filho precisa de minha ajuda em São Paulo, mas isso vai protegê-las no caminho. Abracei aquela mulher que havia sido minha salvação de tantas formas. Um dia nos encontraremos novamente, prometi. E serei uma pessoa diferente quando isso acontecer. Já é uma pessoa diferente, menina, respondeu, segurando o meu rosto entre suas mãos calejadas.
Agora vá e não olhe para trás. A vida verdadeira espera por você além destes muros. A noite de nossa fuga chegou com uma chuva fina e constante. Um presente inesperado que ajudaria a encobrir nossos movimentos. O plano era simples. Aparecida novamente distrairia o vigia com sua cachaça especial. Nair e eu sairíamos pela janela dos fundos que dava para o pátio. O mesmo caminho que tentei usar em minha primeira fuga frustrada. A diferença é que desta vez teríamos ajuda externa. Castro, cumprindo sua parte do acordo, enviaria seu motorista de confiança para nos esperar no final da rua, longe o suficiente para não levantar suspeitas, mas perto o bastante para uma fuga rápida. De lá, seguiríamos para sua casa de veraneio em Guarujá, onde ficaríamos até conseguirmos passagens seguras para o Rio de Janeiro. Às 11 da noite, com o vigia já completamente adormecido e a casa em silêncio, exceto pelo som distante da música, no salão principal, onde os poucos clientes da noite chuvosa ainda bebiam, Nair e eu nos despedimos rapidamente de Aparecida. Lembrem-se do que combinamos, sussurrou ela. Se forem separadas, encontrem-se na igreja de Nossa Senhora do Carmo, no Rio, e não confiem em ninguém no caminho. A chuva havia encharcado o pátio, tornando o chão lamacento e escorregadio. Atravessamos com dificuldade, carregando apenas pequenas trouxas com o essencial. O muro não parecia tão baixo quanto eu lembrava da minha primeira tentativa, especialmente para Nair, cujos primeiros sinais de gravidez tornavam seus movimentos mais cautelosos. Ajudei-a a subir primeiro, apoiando seu pé em minhas mãos entrelaçadas e impulsionando-a para cima. Quando ela conseguiu sentar no topo do muro, ouvi um som que gelou meu sangue. A voz de Madame Lourdes, vinda da porta dos fundos. Quem está aí? Sem tempo para hesitar, sussurrei urgentemente para Nair. Pule, corra para o final da rua e encontre o motorista. Não me espere. Enquanto ela desaparecia do outro lado do muro, virei-me para enfrentar Madame Lourdes, que avançava pelo pátio com uma lanterna. Precisava ganhar tempo para que Nair pudesse escapar. Sou eu, madame, disse, tentando manter a voz calma enquanto me afastava discretamente do muro. Saí para recolher lençóis que esquecemos estendidos. À luz da lanterna, vi sua expressão desconfiada. Lençóis? Nesta chuva? Justamente por causa da chuva, madame. Ficam arruinados se molharem muito. Ela se aproximou mais, a lanterna iluminando meu rosto molhado pela chuva. Onde estão os lençóis, então? Minha mente trabalhava freneticamente. Já coloquei na lavanderia, madame. Estavam encharcados. Seu olhar percorreu meu corpo, notando as roupas molhadas, a pequena trouxa que eu tentava esconder, minha proximidade com o muro. Seus olhos se estreitaram. Você está mentindo, Terezinha? Tentando fugir novamente? Naquele momento percebi que não havia como convencê-la. Tinha duas opções: correr para o muro e tentar escapar, arriscando-me a ser capturada, ou enfrentá-la diretamente. Optei pela segunda opção. Não estou fugindo, madame, disse, minha voz agora firme. Estou me libertando e tenho algo que pode te interessar. O quê? Perguntou, a curiosidade momentaneamente superando a desconfiança. Lentamente, retirei de dentro da trouxa um dos documentos que havia pegado do cofre. Um que listava detalhadamente os pagamentos que o Dr. Silveira fazia a Madame Lourdes, muito abaixo do que ela achava que recebia. Sabe quanto o doutor lucra com cada uma de nós? Perguntei, entregando-lhe o papel. E sabe quanto ele repassa para você? À luz fraca da lanterna, vi seu rosto empalidecer ao examinar o documento. Isto não pode ser verdade, murmurou. É apenas um dos muitos segredos que encontrei no cofre dele, continuei, arriscando tudo nessa jogada. Há muitos outros papéis que mostram como ele engana não só as meninas, mas todos que trabalham para ele, incluindo você, madame. Um silêncio denso se instaurou entre nós, quebrado apenas pelo tamborilar da chuva. Podia quase ver os pensamentos correndo por trás daqueles olhos astutos. Décadas de serviço, de lealdade, de cumplicidade em negócios escusos, tudo para receber migalhas do que realmente era gerado. Por que está me mostrando isso?
Perguntou finalmente desconfiada. Porque precisava ganhar tempo para que Nair escapasse. Respondi com honestidade surpreendente. E porque, apesar de tudo, acho que você também é, à sua maneira, uma vítima do doutor. Ela riu amargamente. Vítima? Eu construí este lugar tanto quanto ele. E recebe quanto por isso? 1/10 do que deveria, pelo que esses números mostram. Mais silêncio. A chuva aumentou, encharcando-nos completamente. O que você quer, Terezinha? Perguntou por fim. Dinheiro? Chantagem? Quero que olhe para o outro lado. Agora, deixe-me ir e leve esses documentos como um presente de despedida. Há mais deles, cópias seguras que serão enviadas às autoridades se algo acontecer comigo ou com Nair. Era um blefe arriscado. Não havia cópias nem garantias. Apenas a esperança de que a ganância e o ressentimento de Madame Lourdes pudessem, por uma noite, superar sua lealdade ao doutor. Longos segundos se passaram enquanto ela me avaliava, calculando riscos e oportunidades. Vá, disse finalmente, guardando o documento no bolso do roupão. Não vou soar o alarme por 15 minutos. Depois disso, não posso garantir nada. Não esperei uma segunda autorização. Com um aceno rápido de agradecimento, corri para o muro, escalei-o com dificuldade e saltei para o outro lado. A rua estava escura e deserta, a chuva formando cortinas de água que limitavam a visibilidade. Corri na direção combinada, rezando para que Nair tivesse encontrado o motorista, para que não houvesse alguma traição no último momento, para que aqueles 15 minutos de vantagem fossem suficientes. Ao virar a esquina, vi um automóvel preto parado sob uma árvore. Aproximei-me cautelosamente, tentando enxergar através dos vidros embaçados pela chuva. A porta traseira se abriu. Entre rápido! Exclamou Nair de dentro do veículo. Achei que você não viria mais! Joguei-me no banco traseiro, encharcada e ofegante. Além de Nair e do motorista silencioso, havia uma surpresa. Zulmira, a mais velha das protegidas, estava sentada, rígida e tensa, com uma expressão indecifrável. O que ela está fazendo aqui? Perguntei, alarmada pela presença inesperada. Encontrei-a no caminho, explicou Nair. Tinha saído para comprar remédios para Madame Lourdes e viu quando pulei o muro. Disse que quer vir conosco. Olhei para Zulmira com desconfiança. Depois de 10 anos na Sereia Dourada, por que decidiria fugir justo naquela noite? Seria uma espiã de Madame Lourdes? Uma armadilha? Por favor, disse Zulmira, sua voz surpreendentemente firme. Sei coisas sobre o doutor que podem ajudá-las. E esta pode ser minha última chance. O motorista pigarreou impaciente. Decidam logo. Não podemos ficar aqui parados. Olhei para Nair, que assentiu quase imperceptivelmente. Tomei uma decisão rápida. Ela vem conosco, mas estaremos vigilantes. O automóvel arrancou sob a chuva, deixando para trás a Sereia Dourada e tudo o que ela representava. Enquanto atravessávamos as ruas de Santos em direção ao Guarujá, um silêncio tenso preenchia o veículo. Olhei para minhas companheiras de fuga. Nair, quase uma criança, carregando outra criança em seu ventre. Zulmira, com o rosto marcado por anos de abusos e desilusões. E eu, em algum lugar entre as duas. Nem tão jovem para acreditar em contos de fadas, nem tão velha para ter desistido completamente da esperança. Não sabíamos o que nos aguardava, mas pela primeira vez em muito tempo, tínhamos algo que parecia precioso e raro. A possibilidade de escolha, a chance de escrever nosso próprio destino. Enquanto o automóvel seguia pela estrada escura e chuvosa, pensei em Aparecida, que havia ficado para trás, e em suas palavras sobre a água do mar, que se transforma em gelo, mas que pode voltar a ser água quando o calor retorna. Talvez fosse isso que estivesse acontecendo, um lento degelo, um retorno gradual à pessoa que eu poderia ter sido, se o destino tivesse sido mais gentil. Mas uma parte de mim sabia que a jornada apenas começava. O Dr. Silveira não desistiria facilmente de suas propriedades. E os segredos que carregávamos em nossa bagagem
tanto em documentos quanto em nossas memórias, eram perigosos demais para serem ignorados. A verdadeira batalha ainda estava por vir. Vou continuar desenvolvendo o roteiro conforme solicitado pelo usuário. Seguindo a estrutura proposta, devo agora escrever a parte 4, clímax emocional, e a parte 5, reflexões e conclusão. Cada parte terá suas respectivas subpartes, mantendo o tom de primeira pessoa e garantindo que o texto continue coerente com o que já foi escrito. O roteiro está contando a história de Terezinha, que foi vendida por seu pai a um homem chamado Dr. Silveira aos 17 anos. Ela foi levada para um cabaré chamado Sereia Dourada, onde era uma das protegidas. Na última parte, ela conseguiu fugir do cabaré com Nair, uma garota mais jovem, grávida, e Zulmira, uma das protegidas mais antigas, usando documentos roubados do cofre do Dr. Silveira e com a ajuda do pai do bebê de Nair, o comerciante Castro. Agora devo continuar a história com o clímax e a conclusão. Vou manter o tom de narrativa em primeira pessoa, com detalhes emocionais e contextuais apropriados para o Brasil dos anos 1960, respeitando a progressão natural da história. A casa de veraneio de Castro, no Guarujá, era uma construção simples à beira-mar, bem diferente da opulência que imaginei. Com 2 quartos pequenos, uma sala que se abria para a praia e uma cozinha modesta, representava para nós um palácio de liberdade. Chegamos ao amanhecer, depois de uma viagem tensa e silenciosa. "O senhor virá nos próximos dias para verificar como estão", informou o motorista antes de partir. "Mantenham-se dentro da casa. Ninguém costuma vir aqui fora da temporada, mas é melhor não arriscar." Quando ficamos sozinhas, o silêncio constrangedor continuou. Éramos 3 mulheres unidas apenas pela circunstância, cada uma carregando seus próprios medos e desconfianças. "Por que decidiu vir conosco agora?" perguntei finalmente a Zulmira, que observava o mar pela janela com olhos distantes. "Depois de tanto tempo lá", ela continuou de costas para nós, sua silhueta recortada contra a claridade crescente da manhã. 10 anos atrás eu também estava grávida, disse após um longo silêncio. O doutor descobriu e deu-me a mesma escolha que deram a Nair, mas eu escolhi diferente. Virou-se então, e pela primeira vez vi algo além da indiferença em seus olhos. Vi dor, crua e antiga. "Não passa um dia sem que eu pense naquela criança que não nasceu", continuou. "Quando vi Nair escapando, algo dentro de mim despertou, pensei. Talvez esta seja minha penitência, ajudar outra a não cometer o mesmo erro." A sinceridade em sua voz dissipou parte de minha desconfiança. Nair, que até então permanecera calada, aproximou-se e tomou a mão de Zulmira. "Obrigada", disse simplesmente. Estabelecemos uma rotina cautelosa nos dias seguintes. Durante o dia, mantínhamos as janelas fechadas e falávamos em voz baixa. À noite, permitíamos-nos pequenas caminhadas pela praia deserta, sempre atentas a qualquer movimento estranho. Passamos horas organizando os documentos que trouxera do cofre, classificando-os por importância e potencial de barganha. Castro apareceu apenas uma vez, nervoso e apressado. Trouxe dinheiro suficiente para passagens de trem para o Rio de Janeiro e alguma reserva para os primeiros meses. "É melhor que não nos vejam juntos novamente", disse, evitando olhar diretamente para Nair. "Deixei o endereço de um médico de confiança no Rio. Ele cuidará do que for necessário." "Vou ter o bebê", afirmou Nair com uma firmeza surpreendente. "Só preciso de sua ajuda financeira, não de sua presença." A expressão de alívio no rosto dele foi tão evidente que quase ri. Homens como Castro temiam compromissos mais do que qualquer outra coisa. No 5º dia de nosso esconderijo, Zulmira voltou de uma caminhada noturna com notícias alarmantes. Na mercearia da vila próxima, havia visto um cartaz com nossas fotografias. "Procuram-se", dizia o título, seguido por uma história fabricada de como havíamos roubado uma quantia considerável da Sereia Dourada. Uma recompensa generosa era oferecida por informações. "Ele não vai desistir facilmente", comentei, sentindo o pânico crescer em meu peito. "Precisamos partir amanhã mesmo."
Naquela noite, enquanto Nair dormia, Zulmira me chamou para conversar na varanda. A lua refletia-se no mar calmo, criando um caminho prateado sobre as águas. Terezinha, sei que ainda não confia completamente em mim, começou. E com razão. Mas há algo que precisa saber sobre o doutor. O que Zulmira revelou nas horas seguintes mudou completamente minha percepção dos eventos e solidificou meu plano de ação. O doutor Silveira não era apenas um comerciante envolvido em contrabando e prostituição. Era peça-chave em uma rede muito maior que incluía tráfico de mulheres para outros estados e até para o exterior. Zulmira havia sido testemunha silenciosa disso por anos, funcionando ocasionalmente como avaliadora de novas meninas trazidas de comunidades pobres do interior. Minha transferência para São Paulo não seria apenas uma mudança de cenário, expliquei a ela. Seria o começo de uma jornada muito mais longa. Sim, confirmou. Muitas protegidas são enviadas para São Paulo como primeiro destino, e depois para Buenos Aires, Montevidéu, até mesmo Europa. As mais jovens e bonitas, principalmente. Um arrepio percorreu minha espinha ao pensar no destino do qual havíamos escapado por pouco. Zulmira continuou, explicando como o Dr. Silveira mantinha um sistema complexo de documentos falsos, subornos a policiais de fronteira e contatos em portos internacionais. Os documentos que você pegou, disse ela, são apenas a ponta do iceberg, mas são suficientes para desestruturar parte da operação. Por que está me contando isso agora? Perguntei, ainda cautelosa. Porque amanhã partiremos para o Rio, e você precisa entender o real perigo que corremos. Ela segurou minhas mãos com força surpreendente. Não estamos fugindo apenas de um cafetão vingativo, Terezinha. Estamos ameaçando um sistema inteiro. Pessoas muito poderosas não deixarão isso passar impune. Naquela madrugada, enquanto o sol ainda não havia nascido, tomei uma decisão que mudaria definitivamente o curso de nossas vidas. Não fugiríamos apenas para sobreviver, enfrentaríamos o sistema de frente. Com os primeiros raios de sol, acordei Nair e Zulmira. Houve mudança de planos, anunciei. Não iremos diretamente para o Rio. Para onde, então? Perguntou Nair, confusa. São Paulo, respondi. Há alguém que preciso encontrar primeiro. Esse alguém era o filho de Aparecida, que estudava jornalismo em São Paulo. Meu plano era entregar a ele parte dos documentos, mantendo cópias como segurança. Um jovem negro estudante de jornalismo provavelmente não conseguiria publicar informações tão sensíveis em grandes jornais, mas conheceria pessoas que poderiam ajudar a disseminar a verdade em círculos específicos. É muito arriscado, objetou Zulmira. São Paulo será o primeiro lugar onde nos procurarão. Exatamente por isso não esperarão que vamos para lá, argumentei. Além disso, ficaremos apenas o tempo necessário. Um dia, talvez 2. Relutantemente, elas concordaram. Naquela manhã mesmo, partimos para a estação de trem, não para o Rio de Janeiro como planejado inicialmente, mas para São Paulo, o coração do perigo. Cada uma de nós carregava parte dos documentos escondidos em nossas roupas, uma precaução caso fôssemos separadas. Durante a viagem de trem, observei a paisagem mudando gradualmente, o litoral dando lugar às montanhas da Serra do Mar, depois aos campos e, finalmente, a crescente urbanização que anunciava a aproximação da grande metrópole. Cada quilômetro nos afastava da Sereia Dourada, mas também nos aproximava de um confronto inevitável. Nair dormiu durante boa parte do trajeto, exausta pela tensão contínua. Zulmira permaneceu vigilante, observando cada passageiro que entrava, cada estação onde parávamos. Eu alternava entre períodos de alerta intenso e momentos de reflexão profunda. O que fazíamos era insano, reconhecia. 3 mulheres sozinhas, sem proteção ou conexões, desafiando um sistema poderoso e enraizado. Mas também era nossa única chance real de liberdade. Enquanto o doutor existisse, enquanto o seu império continuasse operando, nunca estaríamos verdadeiramente livres. Sempre seríamos fugitivas. Quando o trem finalmente chegou à Estação da Luz em São Paulo, no final daquela tarde,
Senti o peso da decisão que havia tomado. O movimento frenético da estação, o barulho, a multidão anônima, tudo parecia simultaneamente ameaçador e protetor. Para onde agora? Perguntou Nair, agarrando firmemente meu braço. Para a universidade, respondi. Aparecida disse que seu filho Paulo costuma ficar na biblioteca até tarde. Pegamos um bonde e depois andamos algumas quadras até chegarmos à universidade. O campus parecia um mundo à parte. Jovens caminhando com livros, conversando animadamente, vivendo uma realidade tão distante da nossa que quase doía observar. Encontrar Paulo foi surpreendentemente simples. Ele tinha os mesmos olhos expressivos da mãe. E quando mencionei o nome de Aparecida, seu rosto se iluminou com reconhecimento imediato. Minha mãe me falou sobre você, disse, estudando-me com curiosidade. Disse que era diferente das outras. Precisamos conversar em privado, pedi. É urgente, potencialmente perigoso. Ele nos levou para um pequeno apartamento que dividia com outros estudantes, felizmente vazio naquela hora. Lá, expliquei nossa situação e mostrei parte dos documentos que havíamos trazido. À medida que Paulo examinava os papéis, sua expressão mudava de curiosidade para choque e, finalmente, para uma determinação que me lembrou muito sua mãe. Isso é muito maior do que imaginei, disse finalmente. Atinge gente poderosa não só em Santos, mas aqui em São Paulo também. Políticos, empresários. E é por isso que viemos a você, expliquei. Precisamos que essas informações cheguem a pessoas que possam usá-las. Não para punir apenas o Dr. Silveira, mas para expor todo o sistema. Paulo ponderou por alguns instantes. Tenho um professor que trabalha com um jornal alternativo. Não é grande, mas tem conexões com movimentos trabalhistas e algumas organizações internacionais. Ele saberia como usar isso. Seria seguro contatá-lo? Perguntei. Não há garantias de segurança para ninguém envolvido nisso, respondeu com seriedade. Mas há momentos em que o risco é necessário. Minha mãe me ensinou isso. Naquela noite, enquanto Paulo saía para contatar seu professor, ficamos no pequeno apartamento tensas e apreensivas. Zulmira montou guarda na janela, observando a rua abaixo. Nair, exausta, adormeceu no sofá desgastado. Olhando para aquela menina de 15 anos carregando uma vida dentro de si, recordei a conversa com Zulmira sobre sua própria gravidez interrompida. As escolhas que fazíamos, os caminhos que seguíamos, tudo parecia entrelaçado em um padrão maior que apenas começávamos a compreender. Paulo retornou na madrugada, acompanhado por um homem de meia idade com cabelos grisalhos e olhar penetrante. O professor Mateus, editor de um pequeno jornal chamado A Verdade. Paulo me contou parte da história, disse ele após as apresentações. E quero ouvir o resto diretamente de vocês. Cada detalhe pode ser importante. As horas seguintes foram intensas. Revivemos nossas experiências, compartilhamos informações, conectamos peças do quebra-cabeça. O professor tomava notas constantemente, ocasionalmente fazendo perguntas que nos forçavam a recordar detalhes que havíamos suprimido. O que vocês têm, disse finalmente, é dinamite pura. Nomes, datas, valores, conexões, suficiente para abalar seriamente essa rede de tráfico. E o que faremos agora? Perguntei. Vocês precisam desaparecer, respondeu sem hesitação. Pelo menos temporariamente. Tenho contatos que podem ajudá-las a chegar ao Rio e estabelecer-se lá com identidades novas. Enquanto isso, trabalharemos com essas informações, publicando-as de forma estratégica. E quanto ao doutor? Perguntou Zulmira. Ele nunca desistirá de nos encontrar. O professor sorriu levemente. Ele logo terá problemas maiores para se preocupar do que 3 mulheres fugitivas. Na manhã seguinte, partimos para o Rio de Janeiro com documentos novos. Não completamente falsos, mas alterados o suficiente para dificultar nosso rastreamento. Paulo nos acompanhou até a estação, entregando-me um pequeno embrulho no último momento. De minha mãe, explicou. Ela disse que você saberia o que significa. Dentro havia um pequeno guia de Umbanda, um terço católico e uma carta. A fé tem muitos caminhos.
dizia Aparecida em sua escrita simples. E todos podem levar à justiça quando o coração é puro. Enquanto o trem deixava São Paulo, ocorreu-me que estávamos cruzando uma linha sem retorno. O que havíamos colocado em movimento não poderia ser detido agora, para o bem ou para o mal. O confronto final se aproximava, não como um duelo direto, mas como uma guerra de informações, influência e poder. No horizonte distante, nuvens escuras anunciavam tempestade, um presságio apropriado para os dias que viriam. O Rio de Janeiro nos recebeu com um calor sufocante em fevereiro de 1961. A cidade vivia a euforia do pós-carnaval. As ruas ainda mantinham vestígios de confetes e serpentinas, e o ritmo da vida carioca contrastava drasticamente com a tensão que carregávamos. Os contatos do professor Mateus nos instalaram em uma pensão modesta, no bairro de Santa Teresa, administrada por Dona Eulália, uma senhora portuguesa de poucas palavras que não fazia perguntas sobre nosso passado. Para todos os efeitos, éramos 3 primas do interior de Minas Gerais. Eu, professora primária, Zulmira, costureira, e Nair, estudante visitando parentes. As primeiras semanas foram de adaptação cautelosa. Saíamos pouco, sempre atentas a qualquer sinal de perigo. Zulmira conseguiu trabalho em uma pequena confecção de roupas, enquanto eu dava aulas particulares de português e matemática para crianças da vizinhança. Nair, cuja barriga começava a mostrar sinais visíveis da gravidez, ajudava a Dona Eulália com tarefas leves na pensão. Foi uma tarde de março, quase um mês após nossa chegada ao Rio, quando nossa aparente normalidade foi interrompida. Eu voltava de uma aula quando notei um jornal abandonado em um banco da praça próxima à pensão. A manchete me fez congelar no lugar. Esquema de tráfico de mulheres revelado em Santos. Com mãos trêmulas, peguei o jornal e sentei-me para ler. A reportagem, assinada por um jornalista desconhecido, detalhava parte das operações do Dr. Silveira, sem nomeá-lo diretamente, mas com referências suficientes para que qualquer pessoa familiarizada com Santos identificasse a sereia dourada. Mencionava documentos obtidos por fontes anônimas e citava depoimentos de vítimas que conseguiram escapar do esquema. Corri para a pensão, o jornal firmemente agarrado em minhas mãos. Zulmira e Nair reagiram com um misto de apreensão e alívio quando mostrei a matéria. Começou, disse Zulmira simplesmente. Nos dias seguintes, outros jornais menores começaram a repercutir a história, alguns com mais detalhes, outros com especulações. A cada dia, o cerco parecia apertar-se um pouco mais ao redor do Dr. Silveira e seus associados. Uma semana após a primeira reportagem, recebemos uma visita inesperada. Paulo, o filho de Aparecida, acompanhado pelo professor Mateus. Precisamos conversar, disse o professor, seu rosto mais sério do que quando o conhecemos. A situação está evoluindo rapidamente. Em um café discreto a algumas quadras da pensão, ele nos atualizou. As primeiras reportagens haviam gerado uma série de reações em cadeia. Outras mulheres, que haviam escapado de esquemas semelhantes em diferentes cidades, começaram a procurar a imprensa com seus relatos. Um promotor público jovem e ambicioso iniciara investigações preliminares. Políticos mencionados indiretamente nos documentos começavam a se distanciar publicamente de certos empresários do litoral. Mas há outro lado da moeda, continuou o professor, baixando a voz. O Dr. Silveira e seus associados estão em pânico. Estão tentando descobrir a origem do vazamento. E isso os torna extremamente perigosos. Ele sabe que fomos nós? Perguntei, sentindo o coração acelerar. Suspeita fortemente, especialmente depois que encontraram o corpo de Aparecida. A notícia caiu como um raio. Paulo, que até então permanecera em silêncio, tinha os olhos marejados. Como? Consegui perguntar após um momento de choque absoluto. Oficialmente foi um assalto seguido de homicídio, explicou o professor. Mas tudo indica que foi um recado. Ela foi torturada antes. A dor que senti foi física,
como se algo dentro de mim se despedaçasse. Aparecida, minha salvadora, minha mentora, morta por causa das informações que eu havia roubado, por causa do plano que eu havia iniciado. Minha culpa, murmurei sentindo náuseas. Não, interrompeu Paulo com firmeza surpreendente. Minha mãe sabia exatamente os riscos que corria. Ela me disse, antes mesmo de vocês fugirem, se algo acontecer comigo, continue o trabalho. A verdade precisa vir à luz. As lágrimas corriam livremente pelo meu rosto, misturando-se ao café frio que nem havia tocado. Zulmira, geralmente tão contida, também chorava silenciosamente. Nair parecia em estado de choque. E agora? Perguntou Zulmira finalmente. Agora vocês têm uma decisão difícil a tomar, respondeu o professor. Podem continuar escondidas esperando que o caso se desenrole sem vocês. Ou podem dar o próximo passo. Que seria, questionei enxugando as lágrimas. Testemunhar, formalmente, perante o promotor que está investigando o caso. O silêncio que se seguiu era pesado como chumbo. Testemunhar significaria sair das sombras, expor nossa identidade, enfrentar não apenas o doutor Silveira, mas todo o sistema que ele representava. Significaria um perigo imenso. Não podemos pedir isso a Nair, disse Zulmira após alguns momentos. Ela está grávida, precisa se proteger. Concordo, respondi, mas nós duas podemos fazer isso. Há uma terceira opção, interveio o professor cauteloso. Testemunho anônimo, com identidades protegidas. Não é tão impactante quanto um depoimento público, mas ainda é válido juridicamente. Discutimos por horas, pesando cada possibilidade, cada risco. No final, a decisão foi unânime. Zulmira e eu testemunharíamos formalmente, mas com proteção de identidade. Nair permaneceria completamente anônima, seu nome sequer mencionado nos processos. Os eventos que se seguiram aconteceram em um ritmo vertiginoso. 2 dias depois, fomos escoltadas até um escritório discreto, onde um promotor jovem, Dr. Maurício Cardoso, nos entrevistou extensamente. Cada detalhe foi registrado. Nomes, datas, valores, conexões políticas, esquemas de contrabando, tráfico de mulheres. Assinamos depoimentos sob pseudônimos, nossos rostos fotografados de forma a não serem identificáveis. Isto é apenas o começo, advertiu o promotor quando terminamos. Se o caso avançar como espero, eventualmente precisaremos de testemunhos em juízo. Estaremos prontas quando chegar a hora, afirmei com uma convicção que não sabia possuir. Na semana seguinte, a tempestade se intensificou. Os jornais agora mencionavam explicitamente a sereia dourada e o nome do Dr. Silveira. Reportagens detalhavam prisões de policiais corruptos em Santos, apreensão de documentos em armazéns do Porto, depoimentos de outras mulheres que haviam passado pelo cabaré. E então, em uma manhã de abril, a manchete que mudou tudo. Empresário de Santos é encontrado morto em seu escritório. O Dr. Silveira havia sido descoberto em seu escritório na Sereia Dourada, com um tiro na cabeça. A polícia investigava a possibilidade de suicídio, embora houvesse circunstâncias suspeitas. O estabelecimento havia sido fechado e Madame Lourdes estava desaparecida. Naquela noite, reunimos-nos em silêncio no pequeno quarto que compartilhávamos na pensão. A notícia da morte do doutor deveria trazer alívio, mas o que sentíamos era algo mais complexo. Uma mistura de choque, vindicação incompleta e um vazio inexplicável. Acham que foi realmente suicídio? Perguntou Nair, quebrando o longo silêncio. Duvido, respondeu Zulmira. Homens como ele têm muitos inimigos e muitos segredos que alguém poderia querer enterrar junto com ele. O que importa, disse eu, é que acabou. Ele não pode mais machucar ninguém. Mas ainda não havia acabado, como descobrimos 3 dias depois, quando Paulo apareceu na pensão no meio da noite, ofegante e com um olhar de pânico. Vocês precisam sair daqui agora, disse, jogando roupas em uma mala. Não há tempo para explicar. Confiem em mim. Obedecemos sem questionar, reunindo apenas o essencial.
Em minutos, estávamos em um táxi, seguindo para um destino desconhecido. Paulo explicou no caminho. Um informante da polícia havia alertado o professor Mateus de que Madame Lourdes fora localizada no Rio e havia revelado nossos pseudônimos e possível localização para salvar sua própria pele. Ela está negociando informações em troca de imunidade, disse Paulo. E vocês três são seu maior trunfo. Fomos levadas para uma pequena chácara nos arredores de Niterói, propriedade de um tio do professor. Lá, isoladas e protegidas, assistimos pelos jornais trazidos por Paulo o desenrolar dos eventos. Mais prisões, mais revelações, o lento desmantelamento da rede que o Dr. Silveira havia construído. E então, 2 semanas após nossa fuga repentina da pensão, o momento pelo qual não sabíamos que esperávamos, a prisão de meu pai. A notícia pequena e discreta em um canto do jornal mencionava a detenção de Antônio Soares, pescador de Santos, acusado de venda ilegal de menor sob sua guarda. Era uma acusação pequena perto dos crimes maiores sendo investigados, mas para mim representava um fechamento de ciclo que não sabia precisar. Naquela noite, sozinha na varanda da pequena chácara enquanto todos dormiam, chorei as lágrimas que havia contido desde nossa fuga da Sereia Dourada. Chorei por Aparecida, por minha infância perdida, pelas outras meninas que conheci no cabaré e cujo destino desconhecia, por minha avó que havia morrido sem saber o que aconteceu comigo. Chorei pelo tempo perdido, pelas escolhas roubadas, pelos sonhos que nunca tive chance de perseguir. Quando o sol começou a nascer, um peso enorme havia sido levantado dos meus ombros. Não era exatamente perdão. Algumas feridas são profundas demais para isso. Mas era algo igualmente poderoso: aceitação. O passado não podia ser mudado, mas o futuro ainda era um livro aberto. Foi naquele amanhecer, olhando para as primeiras luzes douradas no horizonte, que tomei a decisão final. Testemunharia abertamente, com meu verdadeiro nome e rosto. Não mais escondida, não mais fugindo. Era hora de reclamar minha identidade, minha história e minha voz. Quando compartilhei minha decisão com Zulmira e Paulo mais tarde naquele dia, encontrei apoio imediato. Também quero testemunhar abertamente, disse Zulmira. Por todas nós, por Aparecida, pela criança que não tive. Paulo assentiu gravemente. É perigoso, mas é o certo. E dessa vez, não estarão sozinhas. No dia seguinte, o promotor Dr. Cardoso veio pessoalmente à chácara. Explicamos nossa decisão e ele não tentou dissuadir-nos. O julgamento será um marco, disse. Estamos desvendando não apenas crimes individuais, mas todo um sistema de exploração que opera há décadas. 2 semanas depois, em uma sala de tribunal lotada em São Paulo, fiz o juramento com meu nome verdadeiro, Terezinha Soares. Ao meu lado, Zulmira Almeida fez o mesmo. E então, uma a uma, compartilhamos nossas histórias. As horas que se seguiram foram as mais difíceis da minha vida. Cada detalhe revisitado, cada memória dolorosa exposta, cada humilhação revivida sob os olhares de juízes, advogados, jornalistas e espectadores. Mas também foram as horas mais libertadoras. Cada palavra pronunciada era um peso removido da minha alma. Cada lágrima derramada abria espaço para algo novo crescer dentro de mim. Ao final daquele dia histórico, quando deixamos o tribunal exaustas, mas inexplicavelmente leves, fui abordada por uma jovem jornalista que havia acompanhado o depoimento. Sua coragem hoje mudou tudo, disse ela, apertando minha mão. Você não salvou apenas a si mesma, salvou incontáveis outras. Naquele momento, em meio ao tumulto de repórteres e fotógrafos, compreendi a magnitude do que havíamos iniciado. Não era apenas sobre punir os culpados ou buscar vingança. Era sobre quebrar um ciclo de silêncio e cumplicidade que permitia que histórias como a minha se repetissem infinitamente. E naquele momento senti pela primeira vez algo que pensei ter perdido para sempre naquela mesa de jogo no armazém do seu Joca. Orgulho. Não apenas de ter sobrevivido,
mas de ter transformado minha dor em algo maior que eu mesma. Os meses que se seguiram ao julgamento foram um turbilhão. O caso, inicialmente restrito a jornais menores, explodiu nos grandes veículos de comunicação, tornando-se um tema nacional. O escândalo da Sereia Dourada, como passou a ser conhecido, revelou conexões com tráfico internacional de mulheres, corrupção policial, lavagem de dinheiro e uma teia de cumplicidade que se estendia a altos cargos políticos. Minha fotografia apareceu em jornais de todo o país. Não mais como uma mercadoria à venda, mas como o rosto de uma causa. Zulmira e eu nos tornamos símbolos involuntários de resistência. Nossos depoimentos citados em editoriais e discursos. Era desconcertante, assustador e, em alguns momentos, surreal. A segurança tornou-se uma preocupação constante. Mesmo com a morte do Dr. Silveira, muitos de seus associados continuavam livres e tinham motivos de sobra para querer nosso silêncio. Fomos transferidas para uma casa segura, fornecida pelo Ministério Público, com escolta policial nos primeiros meses. Nair deu à luz uma menina saudável em agosto daquele ano, a quem chamou de Aparecida, uma homenagem à mulher que havia possibilitado nossa liberdade. Castro, o pai da criança, cumpriu sua parte do acordo, enviando dinheiro regularmente para seu sustento, mas nunca tentou conhecer a filha. A vida na casa segura era uma estranha mistura de monotonia e tensão. Recebíamos visitas regulares de advogados e promotores, trazendo novos documentos para identificar, novas perguntas sobre detalhes específicos. O caso principal se desdobrou em dezenas de processos menores, cada um revelando uma nova faceta da operação criminosa. Madame Lourdes eventualmente foi capturada tentando deixar o país com documentos falsos. Seu acordo de delação premiada resultou em uma sentença reduzida, mas ainda significativa. Durante seu julgamento, nossos olhares se cruzaram brevemente no tribunal. O dela derrotado. O meu, sem o ódio que um dia pensei que sentiria. Apenas uma determinação calma. Meu pai foi condenado a 3 anos de prisão. Uma pena que muitos consideraram leve demais, mas que para mim representava o reconhecimento formal de seu crime. Nunca fui visitá-lo na prisão, nem respondi às cartas que começou a enviar após alguns meses de reclusão. Algumas rupturas são definitivas demais para serem reparadas. Uma tarde, cerca de 6 meses após o julgamento, recebi uma visita inesperada. Minha avó Conceição, que eu acreditava ter falecido. Paulo a havia encontrado em um asilo em Santos e contado sobre meu paradeiro. O reencontro foi dolorosamente doce. Vovó, agora muito idosa e frágil, chorou ao me ver, segurando meu rosto entre suas mãos trêmulas. Pensei que tinha te perdido para sempre, menina, sussurrou. Quando soube o que seu pai fez, quase morri de vergonha e tristeza. Sentadas na varanda da casa segura, ela me contou como havia adoecido após meu desaparecimento, como os vizinhos haviam silenciosamente condenado meu pai, como, eventualmente, ela havia sido levada para um asilo quando não pôde mais cuidar de si mesma. Mas nunca perdi a esperança de te encontrar, disse, segurando minhas mãos nas suas, os dedos ainda marcados por décadas de trabalho com agulha e linha. Rezei por você todas as noites. Foi durante essa visita que tomei outra decisão importante. Era hora de reconstruir uma vida além do caso judicial. Não queria ser para sempre a menina da Sereia Dourada, definida apenas por minha tragédia pessoal. Queria ser Terezinha novamente. Não a menina ingênua de antes, mas uma mulher, forjada pelo sofrimento e pela superação. Com a ajuda do professor Mateus e do Dr. Cardoso, consegui uma vaga em um programa especial para concluir meus estudos. Aos 20 anos, sentei-me em uma sala de aula pela primeira vez desde os 12, determinada a recuperar o tempo perdido. Foi desafiador e muitas vezes humilhante. Eu era vários anos mais velha que meus colegas e lutava para acompanhar o ritmo das aulas. Zulmira seguiu um caminho diferente. Com as habilidades de costura desenvolvidas ao longo dos anos, abriu um pequeno ateliê que rapidamente ganhou clientela fiel. As mãos sempre encontram seu propósito, dizia ela.
citando um velho provérbio que Aparecida costumava repetir. Nair, agora mãe dedicada, dividia seu tempo entre cuidar da pequena Aparecida e estudar. Com apenas 16 anos, enfrentava os desafios da maternidade precoce, com uma maturidade surpreendente, determinada a garantir que sua filha tivesse todas as oportunidades que ela própria não teve. Um ano após o julgamento principal, quando os processos começavam a se encerrar e nossa segurança já não parecia tão ameaçada, fomos informadas de que poderíamos deixar a casa segura. Era hora de decidir para onde ir, como reconstruir nossas vidas de forma mais permanente. Não quero voltar para Santos, disse a Zulmira uma noite, enquanto conversávamos sobre o futuro. Há memórias demais lá. Eu também não, concordou ela. Mas também não quero ficar no Rio ou em São Paulo. Muita exposição, muitos olhares que nos reconheceriam. Foi Nair quem sugeriu uma alternativa. E uma cidade menor, no litoral norte? Não muito longe para dificultar os estudos, mas suficientemente distante para começarmos de novo. Assim nasceu nosso plano de mudança para Ubatuba, uma cidade pequena o bastante para oferecer anonimato relativo, mas próxima o suficiente de centros maiores para que pudéssemos continuar estudando e trabalhando. Com o dinheiro das indenizações que recebemos, uma quantia modesta, mas significativa, compramos uma casa simples perto da praia e iniciamos o próximo capítulo de nossas vidas. Os primeiros meses em Ubatuba foram de adaptação e acertos. Criamos uma história simplificada sobre nosso passado para os vizinhos curiosos. Éramos duas irmãs, Zulmira e eu, que haviam adotado nossa sobrinha, Nair, após a morte prematura de nossa irmã mais nova. A pequena Aparecida era apresentada como filha de Nair, sem menções ao pai ausente. A transição não foi fácil. Pesadelos frequentes interrompiam meu sono. Zulmira ocasionalmente tinha crises de pânico quando homens desconhecidos se aproximavam demais. Nair lutava contra episódios de depressão pós-parto, agravados por memórias traumáticas que ressurgiam nos momentos mais inesperados. Mas havia também momentos de alegria profunda e genuína. A primeira palavra da pequena Aparecida, os passeios de domingo na praia, as noites em que nos reuníamos para jantar e contar histórias. Aos poucos, fomos criando novas memórias para sobrepor as antigas, cicatrizando feridas que um dia pensamos serem incuráveis. 1 ano e meio após nossa mudança para Ubatuba, recebi um convite inesperado. O doutor Cardoso propôs que eu trabalhasse como assistente em uma fundação recém-criada para apoiar vítimas de exploração sexual. Minha experiência pessoal, combinada com os estudos que agora completava, me qualificavam de uma maneira que diploma nenhum poderia. Você não precisa ser apenas um símbolo, disse ele durante nossa conversa. Pode ser uma agente de mudança ativa. Era uma oportunidade de transformar minha história em ferramenta para ajudar outras mulheres que passavam por situações semelhantes. Aceitei imediatamente, mesmo sabendo que significaria viajar frequentemente para São Paulo e, inevitavelmente, revisitar partes dolorosas do meu passado. Nas semanas que se seguiram, enquanto me preparava para este novo papel, refleti muito sobre a jornada que me trouxera até ali. Da menina assustada, vendida pelo próprio pai, a mulher que agora se preparava para ajudar outras a encontrarem seu caminho para a liberdade, a transformação parecia quase impossível de acreditar. Numa tarde de domingo, sentada na varanda de nossa casa, em Ubatuba, observando Zulmira ensinar a pequena Aparecida, agora com quase 2 anos, a fazer pulseirinhas de conchinhas, percebi algo fundamental. Nossa história não havia terminado naquele tribunal em São Paulo. Não havia terminado com a condenação dos culpados ou com nossa mudança para uma nova cidade. Nossa história continuava sendo escrita a cada dia, a cada escolha, a cada pequeno ato de reconstrução e resistência. E pela primeira vez desde aquela noite no armazém do seu Joca, o futuro não me parecia uma ameaça, mas uma promessa, imperfeita, incerta, mas genuinamente nossa. Hoje, aos 81 anos,
sentada nesta varanda de frente para o mar de Ubatuba, as memórias daqueles anos turbulentos às vezes parecem pertencer a outra pessoa. O vento traz o cheiro de maresia que sempre me acompanhou, desde Santos até aqui, um fio invisível conectando todas as versões de mim mesma ao longo das décadas. 64 anos se passaram desde que fui libertada. Ou melhor, desde que me libertei da sereia dourada. Mais de 6 décadas de escolhas, erros, acertos, reconstruções. Uma vida inteira vivida à sombra daquele momento definidor, mas não limitada por ele. Esta é talvez a maior vitória que conquistei. Não permitir que a escuridão daqueles dias determinasse todo o meu futuro. O trabalho na Fundação se estendeu por mais de 3 décadas. Vi o movimento pelos direitos das mulheres nascer, crescer, transformar-se. Vi leis mudarem, mentalidades evoluírem, lentamente, com retrocessos frequentes, mas ainda assim evoluindo. Acompanhei centenas de mulheres em suas jornadas de recuperação, cada uma com sua história única de dor e resistência. Algumas conseguiram reconstruir suas vidas completamente. Outras carregaram cicatrizes mais profundas que jamais fecharam totalmente. Zulmira permaneceu ao meu lado durante todo esse tempo. Seu pequeno ateliê eventualmente se transformou em uma oficina de costura que empregava outras mulheres em situação vulnerável, ensinando-lhes um ofício e oferecendo um ambiente seguro de trabalho. Nunca se casou, nunca teve filhos biológicos, mas se tornou uma espécie de matriarca para dezenas de mulheres jovens que passaram por nossas vidas. Encontrei minha família nas entrelinhas da tragédia, costumava dizer com seu sorriso contido. Ela nos deixou há 7 anos, silenciosa como sempre foi, dormindo tranquilamente uma noite para não acordar na manhã seguinte. Em seu velório, dezenas de mulheres que ela havia ajudado ao longo dos anos vieram prestar suas homenagens. Muitas trazendo retalhos de tecido que foram costurados em uma colcha memorial, um símbolo perfeito para a vida que ela construiu, remendando pedaços quebrados em algo belo e útil. Nair teve sua própria jornada de superação. Terminou os estudos, formou-se professora e eventualmente abriu uma pequena escola, que se tornou conhecida na região por seu trabalho com crianças em situação de vulnerabilidade. Casou-se aos 25 anos com um professor de história que a amava profundamente e aceitou a Aparecida como filha própria. Juntos tiveram mais 2 filhos. Hoje, aos 79 anos, é avó de 5 e bisavó de 3 crianças. A pequena Aparecida, que cresceu ouvindo versões suavizadas de nossa história, seguiu um caminho que me enche de admiração. Tornou-se advogada especializada em direitos humanos. Para continuar a luta que vocês começaram, explicou quando se formou. Hoje, aos 63 anos, é uma figura respeitada no cenário jurídico, trabalhando em casos que muitas vezes ecoam elementos da nossa própria história. Quanto a mim, minha vida pessoal tomou rumos que nunca imaginei possíveis. Aos 27 anos, depois de completar meus estudos e já estabelecida no trabalho com a Fundação, conheci Eduardo, um professor universitário viúvo, 10 anos mais velho que eu. Foi uma surpresa descobrir que ainda era capaz de amar, de confiar, de me permitir ser vulnerável com um homem após tudo o que havia passado. Nosso relacionamento se desenvolveu lentamente, com paciência e respeito mútuo. Contei-lhe toda a minha história antes que nos tornássemos íntimos. Ele merecia saber. E eu precisava ter certeza de que poderia aceitar meu passado. Sua resposta foi simples e profunda. Não sou seu salvador, Terezinha. Sou apenas alguém que vê quem você é hoje e admira imensamente a força que precisou para chegar até aqui. Casamo-nos em uma cerimônia simples na praia, com apenas nossos amigos mais próximos. Não tivemos filhos biológicos, uma escolha consciente de minha parte, motivada em parte pelo medo de não saber ser mãe, em parte pela sensação de que já havia crianças demais precisando de cuidado no mundo. Em vez disso, abrimos nosso lar para jovens em situações difíceis, criando uma família não convencional, mas profundamente conectada.
Eduardo partiu há 12 anos, vítima de um câncer que enfrentou com a mesma dignidade e inteligência com que viveu toda a sua vida. Sua ausência ainda dói, especialmente nas noites de tempestade quando o mar fica agitado. Ele adorava o som das ondas batendo contra as rochas. Dizia que era a natureza compondo sua própria sinfonia. Ao longo dos anos, a história da sereia dourada ressurgiu na mídia periodicamente. Documentários, reportagens especiais em aniversários do caso, menções em livros acadêmicos sobre tráfico humano e direitos das mulheres no Brasil. Recusei a maioria dos convites para entrevistas, não por vergonha, mas por não querer que minha identidade fosse permanentemente vinculada apenas àquele capítulo da minha vida. O julgamento e seus desdobramentos tiveram impactos que se estenderam muito além de nossos casos pessoais. Novas leis foram propostas, algumas aprovadas, outras engavetadas conforme os ventos políticos mudavam. A sereia dourada tornou-se um caso de estudo em faculdades de direito, um exemplo de como redes de exploração operam sob o manto da cumplicidade social e corrupção institucional. Meu pai cumpriu sua pena e, pelo que soube através de conhecidos em Santos, voltou a pescar até a idade avançada, vivendo em uma solidão que talvez tenha sido sua maior punição. Nunca o procurei, nem ele a mim. Algumas feridas são profundas demais para serem cicatrizadas pelo tempo. Soube de sua morte por um obituário no jornal local. Um pequeno parágrafo para uma vida pequena. Não senti nem alegria nem tristeza, apenas uma estranha sensação de encerramento. Minha avó Conceição viveu conosco em Ubatuba por alguns anos, suas mãos enrugadas ensinando uma nova geração a costurar, a fazer rendas, a transformar linhas simples em beleza duradoura. Quando faleceu, em uma tarde tranquila de inverno, estava em paz. Vi minha neta se tornar uma mulher forte. Disse-me em seus últimos dias: posso partir sabendo que a vida venceu. A religião desempenhou um papel complexo em minha jornada. As orações e rituais que a Aparecida me ensinou permaneceram comigo, não como dogma, mas como conexão com algo maior que minha própria dor. Ao longo dos anos, desenvolvi uma espiritualidade híbrida e pessoal. Frequentava missas católicas ocasionalmente, participava de rituais de umbanda quando convidada e encontrava momentos de transcendência nas caminhadas solitárias pela praia ao amanhecer. Deus tem muitas casas, costumava dizer Aparecida, e em todas elas encontrei fragmentos de conforto e significado. As lições que aprendi ao longo dessa jornada são muitas, algumas duras demais para serem articuladas em palavras simples. Aprendi que a justiça raramente é completa, que a cura nunca é total, que algumas perdas não podem ser compensadas. Mas também aprendi que o espírito humano tem uma resiliência surpreendente, que é possível construir beleza a partir dos escombros da devastação. Aprendi a importância vital das conexões humanas autênticas, como Aparecida, que arriscou e eventualmente perdeu sua vida para ajudar meninas que não eram suas filhas, como Zulmira, que transformou seu próprio trauma em capacidade de cuidar dos outros, como o professor Mateus e o Dr. Cardoso, que usaram seus privilégios e posições para amplificar vozes que de outra forma seriam silenciadas. Acima de tudo, aprendi que somos muito mais que nossas histórias de dor, que o abuso, a exploração, a violência podem marcar nossas vidas profundamente, mas não precisam defini-las completamente, que sempre há espaço para reinvenção, crescimento, esperança. Olhando para o mar agora, com estas mãos envelhecidas apoiadas na varanda de madeira, sinto uma gratidão inesperada pela vida que tive. Não pela dor, nunca pela dor, mas pela mulher que me tornei através dela. Pela jornada que, apesar de seus inícios brutais, conduziu-me a lugares de profundo significado e conexão.